E uma das coisas aqui que perguntaram, que eu achei uma pergunta sensacional, foi qual que é a dica para os plantonistas que vão atender casos oncológicos. O que a pessoa tem que se preocupar? Porque eu acho que muitos casos oncológicos são negligenciados no pronto-socorro, do paciente chega, mas tem câncer. Então, assim, qual que é a dica que vocês têm para dar para os plantonistas que estão começando, que não passaram por uma enfermaria de paciente oncológico, tô ali no PS, chegou um paciente oncológico, o que eu preciso me preocupar, o que eu preciso fazer? Eu acho que a primeira coisa é não pensar que ele é um paciente oncológico. Porque aí vem o estigma do processo, que é uma coisa que eu brigo, assim, todo dia para desmistificação do processo da parte oncológica de qualquer paciente, até o cara curado, as pessoas têm aquele carimbão que o cara é um paciente oncológico. Então, a primeira coisa é olhar qual é a queixa dele e tratar. Sim. Todas as intercorrências do paciente oncológico são clínicas, por isso tem que fazer clínica médica antes. Sim. Você lida com coisas que você lidaria com qualquer outro paciente nas queixas. Agora, se você quer pensar exatamente em paciente oncológico, principalmente se ele falar para você que ele faz quimioterapia, aí você tem as urgências oncológicas, Sim. que é um capítulo importante de você ler. Se você vai dar plantão num lugar em que existe uma referência no serviço oncológico, não custa você dar uma lida no parágrafo lá, né, de compressão medular, hipercalcemia, neutropenia febril, desabamento, então, de parte de compressão de coluna. Então, acho que isso, síndrome de veia cava, acho que você tem que dar uma lida. Só para não passar batido, desculpa. Não. E acho que é importante também tentar entender qual estágio de doença esse paciente está. Pergunte para o paciente, o senhor faz quimioterapia? Quanto tempo o senhor faz? Tem alguma programação de fim dessa quimioterapia? Precisa tentar entender se esse paciente está numa adjuvância, numa neoadjuvância, se esse paciente é paliativo, no quesito de tratamento paliativo. Tá? Essa é uma dificuldade que a gente tem toda semana, de receber ligação do hospital, do paciente ser internado, que é o que a gente está conversando com a família, que não tem mais muito o que fazer. E às vezes é um paciente que acabou de iniciar tratamento, tem um monte de coisa para fazer para ele. Sim. Só que as pessoas que estão fora da especialidade da oncologia, elas não entendem isso, que a gente tem paciente metastático há anos e anos e anos e anos com a gente. Então, não é porque ele é metastático que ele tem que ser estigmatizado como um paciente que não tem mais proposta. E foi muito legal isso que você falou, porque quando o paciente chega no pronto-socorro, você fala, você tem algum problema de saúde? Ele fala, eu tenho câncer. Só que às vezes o paciente tem câncer de próstata. O que você fez? Falando da minha área. Operei há 30 anos. Parabéns, então. Vamos lá, o que o senhor tem hoje? E o que o senhor tem? E aí a pessoa às vezes faz esse estigma mesmo. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que abrir extremamente bem o olho, porque é o seguinte, eu estava lendo hoje umas estatísticas novas, até para me preparar para vir, né, gente? Não pode pegar de calça curta com as coisas. E aí existe uma expectativa de que em 2050 a gente tem, assim, 50 milhões de pessoas no mundo com câncer, vivendo com câncer. Então, existe um padrão que está começando já tem um certo tempo, que é a cronificação do paciente oncológico. Uhum. Então, a mesma coisa que você tem diabetes, que você tem hipertensão, você tem artrite reumatoide, você tem Crohn, você vai ter câncer e você toma lá 3, 4 remédios, seja via oral, seja um soro uma vez cada 20 dias, seja uma vez por mês. Mas existe a cronificação do processo oncológico. Isso para a próstata é um troço que você vive. Exato. Porque o cara do glisson baixo, Exato. Eu tenho paciente há 17 anos metastático ósseo. E tá aí, batendo perna. E ninguém vai dizer que o cara é metastático. Ou o paciente que tá com câncer, que é Gleason baixo, PSA baixo, você fala assim, não vamos fazer nada, não, vamos que vem acompanhar. Exato. Eu tenho uns 20 desse aí, em vigilância. Exato. E aí, fica lá porque vendo a pessoa PSA. acha assim, estou com câncer, isso não só... Isso, assim, pro médico, não é nem um conselho, pro médico é uma bronca, e que não estigmatize o paciente com câncer, mas pro paciente é um conselho, exatamente isso. Câncer não é o fim da vida. Exatamente. Não, eu falo para vários pacientes assim, o câncer vai ser uma história de um fato corrido na sua vida. Aconteceu, ok. A gente cura em oncologia 70% dos adultos. Tem 30% dos nossos pacientes que descobriram tarde, que têm tumores indiferenciados. Aí cada um vai ter sua história. Mas esses pacientes, esse 70% vai ter nos antecedentes pessoais. Então ele não pode sair com um carimbão que ele é um paciente oncológico. Exatamente. Sim, é incrível isso, né? E a oncologia acaba que é
por ter essa dificuldade com as medicações, coisas bem diferentes, né, quimioterapia, tudo, acaba que afasta certos médicos de ir para essa especialidade, né? Sim. Eu mesmo tinha um baita preconceito com oncologia antes de passar. Aí passei como interno, já falei, interessante, mas vou para outro lado, né? Aí fui, passei na oncologia pela residência de clínica médica, aí você consegue, né, você tem mais bagagem para entender as coisas, e aí acaba que você é seduzido pela oncologia, né? Os mares Como- empurraram. Exatamente. Os mares me mares. empurraram. Os mares te levaram para... E eu Perguntaram sobre a vacina do HPV. Isso aí ajuda, não ajuda? Como é que é? Cara, a vacina do HPV é uma tecnologia incrível que está sendo implementada agora, até no Sistema Único de Saúde. A gente já tem algumas vacinas, tem várias delas, mas a principal são as quadrivalentes, né, para os tipos de HPV carcinogênicos, mesmo associados ao câncer. E tem muitos países desenvolvidos que já praticamente zeraram a incidência de câncer de colo de útero apenas com a vacinação. Tá? Então a gente procura tanta coisa, cura do câncer. Temos uma aí, uma vacina que Uma pode prevenção evitar decente. de você desenvolver uma doença extremamente grave. Tá? É uma coisa que a gente conversa bastante, a vacinação está disponível para crianças dos 9 aos 14 anos, tanto meninos quanto meninas. Sim. Possível fazer um resgate aí até 18 anos, tá? E é uma coisa que a gente vê tecnologias novas trazendo prevenção, tá? Sim. Trazer prevenção é a parte mais importante. E a gente da oncologia acaba recebendo o final da cadeia, né? Um paciente que já tem um diagnóstico, um paciente que já passou com você, Igor, já fez uma biópsia, chega para mim com essa biópsia para a gente conversar de tratamento. Mas a coisa mais eficaz na oncologia é a prevenção. E A quem gente vai sabe fazer muito isso bem é quem disso. tá lá no posto de saúde fazendo o primeiro atendimento É. e alertando o paciente da importância, né? Sim. E fora a conscientização das pessoas, né? A gente ainda tem muito câncer de colo de útero. Muito. E muito paciente jovem. É. A gente está num mês aí que tem aparecido vários casos complicados. E assim, poxa, eu vi uma estatística que só 17% das mulheres do Brasil fazem Papa Nicolau. Nossa. Isso é Nossa. péssimo, péssimo. Porque assim, é ir lá uma vez se der negativo, se der classe 2, você precisa voltar daqui 3 anos. Não é possível que não seja possível você voltar lá em 3 anos. Isso vai fazer. Entendeu? E ter atenção quanto a queixas ginecológicas e fazer a coleta da celularidade na técnica do Papa Nicolau. Então, não é possível a gente ainda estar sofrendo esse tipo de coisa. É um tumor de mulher jovem, extremamente debilitante, que recidiva e mata essas mulheres extremamente jovens que falam que elas passam uma situação clínica muito ruim, muito ruim. O câncer de colo de útero, como saúde pública, É horrível. é horrível a gente ter as taxas que a gente tem hoje. Países E desenvolvidos as têm taxas complicações muito que baixas. trazem, né? Pra tudo, compressão de ureter, Sim. cistite. E vem Hidronefrose. nefrostomia, vem vem- necrose, vem infecções, vem odor. É o tipo da doença que segrega demais o doente, Sim. a doente. Porque Perde cheira, qualidade de vida cheira, e cheira. né? E a paciente, ninguém quer conviver com ela. Ela não consegue sentar à mesa com a família, extremamente triste. ninguém quer visitar ela, porque ela cheira ruim. E lembrando que homens também podem ter tumores associados ao HPV. Exatamente. Principalmente tumores de orofaringe, né? Sim. Então, de cabeça e Exatamente. pescoço. Então, não é... Exatamente. HPV não é uma coisa que Feminina. traz problemas só Exato. para as mulheres. É. Para os homens também pode Muito trazer bom. problemas muito graves. Sim. E uma coisa muito importante quando a gente fala em tocar nas feridas e conversar e explicar sobre com seriedade, aqui foi uma das perguntas. Hoje em dia existe muito pseudociência e charlatões em redes sociais. E eu acho que uma das maiores missões do Pendura o Jaleco foi trazer a medicina com verdade e explicando. E o que vocês veem, como isso... E assim, na oncologia, porque você tá pegando uma pessoa frágil, que é Sim. fácil de você vender Sim. uma pseudociência e um tratamento milagroso. Como que vocês veem isso? Como que tem chegado para vocês isso no consultório? Bom, vamos lá. A gente... Eu acho que tem tido um crescimento disso por causa das redes sociais, dos acessos. Antes era muito menos. Eles acreditavam muito mais em garrafada de babosa com mel antes, né? Porque era uma coisa que se passava de bairro, a receita. E hoje não. Então, hoje tem de tudo na internet. Mas acho que tem de tudo para tudo, né? Tem profissional sem formação nenhuma que é especialista em alguma coisa do qual ele nunca estudou. Sim. E dentro da oncologia também tem. Então, tem um cara da medicina germânica, que o Thiago é super Eu sou especialista em fã em pseudociências. segui-lo porque eu- e
ir contra, responder tudo de errado que ele coloca. Mas assim, eu espero as pessoas trazerem as coisas na consulta. Eu sempre deixo aberto, assim, do tipo, quer fazer pergunta? Sempre tem esse lance de, o senhor quer perguntar alguma coisa? E eu deixo trazer e a gente tenta agregar, se for possível, do tipo, não, eu vou fazer uma cirurgia espiritual, eu tô tomando um chá do Frei Galvão, até aí tudo bem, vamos agregar tudo isso, né? Agora, quando começa com coisas muito estranhas e perigosas, né? Eu falo, olha, eu acho que esse caminho não é real. Eu acho que isso daí vai trazer uma lesão. E tem gente que vai, interrompe, vai, e eu deixo bem claro que não tem o menor problema. Que a hora que quiser é só marcar a consulta e voltar. E eles geralmente voltam. Volta. O que a gente vê muito, né, principalmente nessa era de rede social, a gente tem tido muito problema com isso. Eu, pessoalmente, é uma coisa que me incomoda muito, porque eu acho que isso é nossa culpa. É culpa do médico, tá? Um médico bom que não vai falar as coisas na rede social. Então, por isso que eu valorizo muito a iniciativa de vocês, por isso que eu gosto tanto do canal de vocês. Obrigado. Eu tô começando uma paginazinha pequenininha também para falar sobre essas coisas. Boa. Porque o médico bom tem que estar lá disponível e tem que saber explicar. Porque o nosso mundo é muito distante da população geral. As pessoas precisam ser ensinadas sobre isso, tá? E hoje em dia, você coloca lá uma cara bonita, falando um conteúdo genérico, colocando um problema que todas as pessoas têm. Você está muito cansado, você está se sentindo sonolento no final do dia. Pô, quem não tá? Todo mundo trabalha o dia inteiro. Tá? E aí já toma testosterona. Então, aí você já coloca alguma coisa para vender, entendeu? E o paciente oncológico, como você disse, agora é extremamente frágil. Frágil, tá? lógico. Então, assim, eu tenho pacientes já que compraram combos de vitamina de R$5.000 para curar o câncer. Tive pacientes fazendo enema de café, pagando valores de milhares de reais para fazer um enema de café. E não dá pra gente criminalizar essas pessoas, porque assim, elas estão no fundo do poço. Exatamente. E as pessoas estão aproveitando, né, para cavar mais. O criminoso pra tirar dinheiro. Isso é criminoso, não tem outro nome. Não é, já passa do ponto de ser charlatão. É criminoso. Eu tive pacientes esses últimos meses, teve aquela polêmica do médico lá no Instagram que ficou falando que mamografia causava câncer, o cara com quase 2 milhões de seguidores. Exatamente. Eu tive umas 5, 6 pacientes que não queriam mais fazer mamografia porque o cara falou no Instagram que dava câncer. A gente conversou no podcast da Brenda, vacina que causa autismo. Exatamente, cara. Então. Eu acho que assim, isso é uma coisa que a gente precisa conversar, é uma pauta que a gente tem que trazer, é do médico bom falar e de ter algum tipo de regulamentação de rede social, que você não pode sair falando o que você quiser, porque o impacto negativo que isso causa é gigantesco. É um problema de saúde pública. Depois, para retratar alguma besteira falada por alguém que tem um alcance tão grande, você nunca mais retrai. Assim, você consegue que o alcance do cara é tão grande, você consegue que metade daquelas pessoas até te dê um pouco de atenção, mas tem uma metade que não vai te ouvir nunca e vai continuar propagando aquela ideia horrorosa. Porque você tem esse negócio da indústria farmacêutica que é malvada, que hoje a gente sabe que só essa indústria do wellness e do bem-estar, desses suplementos nutracêuticos, né, que são chamados nos Estados Unidos, ela tem o triplo do valor da indústria farmacêutica. De tanto que eles ganham com esse tipo de coisa. As pessoas acabam se enganando com essas outras coisas. Sim. Vamos falar um pouco do câncer realmente na sociedade, né? Porque parece que ele está mais comum hoje. Os casos estão mesmo aumentando mais ou a gente está diagnosticando mais? As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas, né? Acho que o recurso de diagnóstico está cada vez mais fácil, mais acessível em maior número, né? Quando tem um colega que é da turma 2, que tinha que mandar o cara fazer ultrassom lá em São Paulo, né? Da turma 2 de medicina aqui, Dr. Giba, da turma 1, eles contam, né? O paciente tinha uma dor pélvica, alguma coisa, não era gravidez, tá bom? Então manda para São Paulo para fazer um ultrassom. Nossa. Né? Nossa, então veja, e isso hoje tem ultrassom para cada quase esquina, então tem mamografia para cada esquina. Então isso eu acho que, primeiro, o recurso terapêutico está muito mais acessível, barateou, dá até para pagar, né? Às vezes as pessoas dão um jeitinho e pagam. Mas acho que também tem uma questão que é a longevidade, né? Existe um cartaz bem bonitinho na entrada do HUSF, tem um painel lá na recepção do HUSF, quem já passou e leu lá, que é a capa de um jornal. E tem lá assim, senhora de 40 anos,
atropelada. Senhora de 40, A idosa de 40 anos atropelada por uma charrete, a manchete do Jornal de Bragança. Então, veja, era uma idosa de 40 anos. A evolução da ciência trouxe a longevidade. E a gente sabe que somar mutações, somar erros gênicos, vai trazer células erradas. Essas células podem ser retiradas pelo sistema imune ou elas podem começar a trabalhar. Então, o câncer nada mais é do que uma doença de erros gênicos acumulativos. Se você durava só 40 anos, não dava tempo, velho. Você tinha câncer em criança e adolescente. Os tumores mais velhos, o cara não vivia para ter. Né? Então, a hora que você começa a viver, então começa os cânceres de colo retal, que vem no idoso, você começa a ter os cânceres de mama na mulherada pós-menopausa. Hoje, inclusive, a gente está tendo um arrasto disso para mais precoce, mas acho que aí já está associado ao modo de vida, acúmulo de genético de mutação, aí vem outras coisas mais novas que estão acontecendo. Mas que, óbvio, que aumentou e vai aumentar as taxas. O Brasil tem uma previsão de 700 mil casos no ano, isso vem crescendo do ano passado para cá 12%. A gente teve um aumento. É bastante. Então, veja, isso que a gente tem uma turma de população que está fora do acesso ainda. Quando vocês vão lá de barco lá para o Papa lá, o barco do Papa, ninguém tem acesso a nada para fazer diagnóstico lá. E agora até mamografia faz lá, né? Então, assim, você tem onde está acesso, chegando? Né? Te leva para a Amazônia, para o interior. Então, eu acho que nada. tem tudo isso. Tem a questão do acesso, tem a questão da longevidade, tem a questão do modo de vida das pessoas. E é uma doença que ainda perde das doenças cardiovasculares, mas tem previsão de que a gente passe a ganhar isso. Mas está na mão da gente poder mudar. Sim. Está na mão da gente poder mudar. Eu acho que é importante a gente lembrar também que o aumento dos casos, principalmente pacientes mais jovens, aí entre seus 40 e 50 anos, a gente tem visto alguns dados de associação, principalmente com sedentarismo e obesidade, que hoje a gente sabe que é fator de risco aí para mais de 20 tipos de neoplasias, tá? Mais de 20 tipos de câncer tem associação, tá? Os tumores ginecológicos, alguns, principalmente endométrio, tem uma grande associação, tumores de estômago, de intestino. Então, e além disso, o álcool e o cigarro, né? Que são coisas que são notadamente carcinogênicas. A gente teve um bom combate aí do cigarro nos últimos 30, 40 anos, tá? Então, as incidências de câncer de pulmão até parecem estar um pouco mais baixas, mas a gente tem visto um novo aumento desse tipo de neoplasia. De novo, né? Tá? Então, assim, a gente tem algumas neoplasias que estão diminuindo, outras estão aumentando, mas, em geral, a gente vê um aumento do número de casos com mais diagnósticos. Se Deus quiser, mais diagnósticos precoces, que é o que aumenta muito a nossa chance de cura. Você tem duas grandes coisas na oncologia. Você tem a prevenção e o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é fazer rastreio, é fazer screening, é correr atrás, né? Do que você tem, como na sua idade, o que você tem que fazer, se a sua família tem história ou não tem, é isso aqui. A outra questão é a você mudar os fatores que podem te auxiliar. 12% vai ser genético? Ok. E o resto? São 88%. Não dá para jogar fora um negócio desse. Sim. Eu falo para os pacientes que 5 hábitos saudáveis tira 30% a chance de ter câncer de mama. Então, é não fumar, não tomar bebida alcoólica, manter a atividade física, manter o peso ideal por causa do processo inflamatório da obesidade. E o outro que eu acho que é quem está estudando a questão alimentar está vendo que é o nosso grande problema. E não tem nada a ver com transgênero, pelo amor de Deus. Não. A questão é qualidade do que se come. Só se come fast food, gordura saturada, fritura, tudo industrializados. Né? Então, vão fazer comida. Eu falo para os pacientes, ninguém precisa cozinhar nada. Nós estamos falando de arroz, feijão, ovo frito, chuchu refogado. É isso, velho. Ninguém tá querendo fazer nada muito. Ninguém quer arenque ou outras coisas esquisitas. Eu tô querendo esse tipo de comida. Quero que a minha avó fazia, que a sua avó fazia, que o povo do sítio ainda faz. E que você vê que esse pessoal ainda fica menos doente. E dá pra fazer e congelar hoje em dia. Então, tem mais essa. Monta sua marmita. Não precisa estressar todo dia. É engraçado que esses dias o meu irmão comentou, a gente tá conversando com o pessoal do Rio, que tá fazendo um aplicativo, enfim. E aí o cara, desculpa, eu tava doente, tava gripado, tava não sei o que.
Rapaz, mas vocês da cidade grande vivem gripado aqui no interior, a gente não gripa assim desse tanto, mas é mais ou menos isso mesmo, né? Entendeu? É o ar, é a comida, é a É a qualidade salada do aglomeração quintal também. com limão do quintal e não sei o quê. É. E aí, então, essa é a busca da questão da qualidade de vida e qualidade alimentar. Todo mundo entende a pressa, a rotina, a loucura, mas dá para montar a marmita e deixar pronto. Além Pode disso, deixar a saúde economiza, pra né? trás. E economiza bem, Já viu? economiza bem. pessoal O aqui- iFood facilita, né? Exato. A vida de comer porcaria. Ó, o que ela falou, assim, que é bem legal isso também, que a história de que todo mundo fala, nossa, precisavam tanto descobrir a cura do câncer, precisava, isso fortalece ainda mais o estigma do câncer, até porque tem muitos pacientes que alcançam a cura do Opa. câncer, né? 70%. Né? É uma coisa que é muito importante a gente falar sobre isso também, cara. Que acho que essa é uma frase que você sempre disse, né, chefe? Que a gente trata o câncer como uma coisa só. Você coloca lá uma grande caixa de câncer. Isso. Tá? E o câncer, ele tem múltiplas vertentes. Isso. A chefe sempre dava exemplo que é que nem fruta. Você Exatamente. vai lá na feira, tem uma banana, abacaxi, laranja, kiwi. Cada uma funciona de um jeito, tem gosto de uma coisa, corta de um jeito, usa para tal receita. Então seria muito parecido. Cada doença, ela tem suas particularidades. E essas particularidades são tantas que elas não têm nada a ver uma com a outra. Além de que atrás da palavra câncer tem 350 doenças diferentes, tem o grande negócio que é assim, Maria tem um câncer de mama ductal luminal A, Joana tem um câncer de mama ductal luminal A. Mesmo estadiamento. Por que Maria nunca mais tem doença e Joana recidiva, Joana trata durante anos e Joana morre? Por quê? Porque é o mesmo tumor, então tomou a mesma químio, fez o mesmo processo. Onde está o problema? O problema tá que não é exatamente o mesmo tumor. Patologicamente no microscópio é o mesmo tumor. Só que dentro do tumor da Joana tem o DNA da Joana. No tumor da Maria tem o DNA da Maria. E o DNA de ninguém é quase nada parecido com o do outro. Tanto que você vai precisar de um transplante, você procura sua família inteira, ninguém pode te doar nada. Você vai achar um cara lá no Amapá que é semelhante com você geneticamente. Exato. Então, se dentro do ductal invasivo tem a célula da mama da Joana e a outra é a célula da mama da Maria. Então, assim, ninguém está dizendo que a doença é genética. Não, mas tem a interferência de como funciona o seu sistema, a sua genética. Então, é impossível você pensar que um remédio vai ser igual para todo mundo. Para todos Se não os serve nem para doenças. micose, como é que vai servir para câncer? Mesmo que seja só de mama luminal A. E é isso aí que vende na internet. Exato. Como É. que uma Exato. pílula vai curar todos Qualquer os um. cânceres? É uma pretensão muito grande. E qual, aqui ó, o tipo de câncer mais prevalente hoje? O tipo de câncer mais prevalente É. tá, é em homens ou mulheres? Não. Só Pode perguntaram o dizer, tipo, Pode dizer, vai lá. Homens é próstata, mulheres é mama, né? Isso, é 30% Mas- para cada lado. E o Isso. de pele? Então, Ah, o mas pele é que não Não melanoma, melanoma que exclui, é né? o mais incidente de todos, Então, né? Que é o sol vaso também celular é- e o espino exato. celular. O país é extremamente tem Ensolarado. incidência Ensolarado, solar, né? né? Conta pra mim, agora é uma pergunta minha mesmo. Como que faz pra se atualizar em oncologia? Porque é tanta coisa que Thiago sai, respondeu. gente, que Cara, eu quero que você me essa é uma pergunta muito boa, conforte o Victor. meu coração, Porque Thiago. eu acho que assim, uma das grandes belezas da oncologia é que a gente está vivendo na vanguarda da medicina hoje. A maior parte dos estudos, dos trabalhos, das análises estão sendo feitas para a gente. Então a gente tem medicações novas em grandes quantidades todos os anos. Tá? Isso chega a ser bem desesperador do ponto de vista do oncologista. Então a gente tem o suporte de algumas plataformas, do Manual de Oncologia Clínica do Brasil, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que solta conteúdos semanais com reviews. A gente acompanha alguns Instagrams de médicos oncologistas que trazem novidades pra gente. Tá? E a gente fica de olho nos congressos, fica de olho dentro da oncologia, é tudo muito protocolar, né? Então, quando lança alguma coisa nos Estados Unidos, na Europa, a gente já está sabendo aqui também. Tá? E muitas vezes a aprovação não demora nem 2 meses para vir depois. Tá? Então, a gente é muito organizado mundialmente nesse aspecto, pelo menos no mundo ocidental. Tá? Então, assim, a gente é muito atualizado. Tá? Basicamente, a gente usa de todas as maneiras possíveis. Tá? Oncologistas mais experientes, oncologistas menos experientes, redes sociais. A sociedade brasileira é muito boa de fazer essas atualizações também. Tá? E a gente tem os colegas da indústria também que estão sempre acompanhando a gente, mandando as novidades, mandando resultados de trabalhos. E a gente mexe um pouco também com pesquisa clínica, né? A chefa está liderando
o centro de pesquisa aqui da faculdade. Então, a legal. gente tá envolvido em pesquisas de ponta aí em relação ao tratamento oncológico. Sim. E você, professora? Então, assim, quando eu fiz onco, a onco era macro, eu falo, né? A gente tinha um arsenal terapêutico muito menor e a intenção era matar células, né? Hoje, a onco foi passando por uma transformação do mundo macro para o mundo micro. Então, cada vez mais a gente olha dentro da célula. O sequenciamento de vias. Hoje você deu uma aula de MIBs e MABs, os NIBs, e todo um sequenciamento de vias dentro da célula. E para cada remédio, um vai na AKT, outro vai no PITEM, outro vai no RET, outro vai no MET. Então, isso virou um mundo micro. E além do mundo micro, a gente está entrando na personalização. Então, a gente vem com a questão do PDL, vem com as alterações genéticas, com as instabilidades microsatélite. Então, cada vez mais isso vai acontecer. Então, pegar os trabalhos mais novos para dar uma lida, o que é consenso, seguir a sociedade. E, assim, sempre estar de olho em alguma coisa, tanto que toda quarta de manhã a gente lê um trabalho científico juntos, Sim. O que é mais prevalente em incidente. Então, saiu alguma coisa que nem, lemos para cólon, lemos para pâncreas, é para mama, é para não sei o quê. Nós não vamos parar para ler o último trabalho, né? Assim, a não ser que seja uma coisa assim, nossa, deu Extrema sobrevida relevância, global é. enorme para sarcomas da coxa direita do vasto lateral. Não vamos ler. Mas o dia que apareceu o cara na sala, Aí que é nós uma vamos coisa ver. que acontece, as raridades aparecem. E eu sou muito sincera. Eu falo para ele, olha, o que você tem é câncer, tal, a gente vai precisar tratar. Só que é o seguinte, o que você tem é extremamente raro. E, sinceramente, não dá para eu saber o que andou saindo, porque o N é baixo, tem poucos trabalhos. Então, não sei exatamente se nos últimos 2, 3 anos tem alguma coisa muito nova para ti. Então, se falta algum exame, eu peço para ele voltar. Se não falta, eu peço para ele 48 horas. Eu falo para ele, olha, vamos combinar uma coisa? Daqui 2 dias você volta aqui, nós vamos sentar para conversar, porque eu vou dar uma lida no que tem de novidade Sim. no mundo, que a gente possa fazer o melhor para você. É sobre isso, é saber onde está escrito. Exatamente. É saber É. onde procurar e, o com quem falar. E o paciente Sim. não fica desconfortável. Lógico, Não lógico. fica. A Eu honestidade tinha um vai pouco de muito medo longe em disso no relação a começo. isso. Que é aquela coisa assim, sempre teve aquela cultura de que o médico é o cara que sabe tudo, né? É. Que você senta na frente dele, dá um negócio, pega uma receita e fica bom. Nem advogado não trabalha desse jeito, ninguém trabalha desse jeito, só nós. Eu falo pros pacientes, se você vai no médico, o médico fala que sabe de tudo, você fica Levanta e vai muito embora. suspeito, porque é Então, aí, literalmente com o tempo, eu impossível. aprendi que isso não é fragilidade. Não é sinceridade maturidade. do paciente, é maturidade. É Hoje que nem aconteceu. segunda opinião. É. Né? O cara fala assim, eu vou passar em outra pessoa. Fique à vontade. Hoje é engraçado que hoje aconteceu exatamente isso comigo, de uma paciente trans que está fazendo transicionamento e veio conversar comigo sobre castração química ou cirúrgica. Eu falei, olha, eu vou ser muito sincero com a senhora. Eu não tenho experiência e não tenho know-how para fazer isso, mas a senhora vai voltar semana que vem. Eu vou estudar, eu vou procurar um urologista e um endócrino que faz isso e vou te recomendar Sim. para essa pessoa, porque seria muito mais fácil eu falar, não mexe com isso, não faz, ou então faz dessa forma, Fingir que eu sei, fingir né? que eu sei e não mostrar insegurança, né? Porque não é nem insegurança, é o que você tá passando, realidade. é a realidade e você tá sendo responsável com o paciente. É um ato de Tem responsabilidade. nada Exato. pior que uma informação errada. Exatamente. É.